Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Meu amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você que graciosamente, com muita fé e oração, ora conosco de outras localidades. Não desanime o seu coração. Eu sei que muitas pessoas estão fraquejando diante desse ambiente ruim que o mundo está vivendo. Sacerdotes que nos procuram o que fazer. Nós não temos gente para evangelizar. As pessoas não estão abraçando a causa do Evangelho, paróquias que estão esfriando. Não podemos desanimar, é preciso intercessão, é preciso bater o joelho no chão, é preciso adorar, rezar o nosso rosário com muita fé. Esse tempo exige de nós o testemunho e a perseverança, pois nós estamos vivendo dentro de uma guerra cultural estabelecida pela nova ordem mundial. A gente tem falado disso. É um processo que vem aí há quase 100 anos, que vai tomando o mundo com seus tentáculos de paganismo e tirando a alegria da fé do coração dos fracos. Mas quem é forte, resiste. E você, dileto ouvinte, é chamado a ser forte. O sentido da nossa vida está em Cristo, na sua cruz silenciosa. É aí que nós encontramos a força, o álibi, a alavanca para irmos adiante sem vacilar. Importa que a nossa alma esteja bem rarefeita, firme nos propósitos de Deus. Não deixe o vazio, a tristeza, a desolação, a dúvida, o medo, a insegurança e todas essas doenças entrar na sua alma. Diga sempre: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dando sequência à nossa meditação do livro A Força do Silêncio do Cardeal Sara, hoje nós encerramos mais um capítulo. Amanhã já vamos começar um novo capítulo do livro, já caminhando já para os finalmente desta obra tão importante. O interlocutor do cardeal pergunta: portanto, o silêncio é uma condição essencial da oração contemplativa? Número 270. Responde: no Evangelho lê-se que o próprio Salvador orava em silêncio, especialmente à noite, ou retirando-se para lugares desertos. O silêncio é típico da meditação da Palavra de Deus. Nós o encontramos, sobretudo, na atitude de Maria diante do mistério de seu filho. A pessoa mais silenciosa do Evangelho é São José, de quem o Novo Testamento não nos reporta nenhuma palavra. São Basílio considera o silêncio não só como uma necessidade ascética da vida monástica, mas como condição de qualquer encontro com Deus. O silêncio precede e prepara esse momento privilegiado no qual temos acesso a Deus, o qual então pode nos falar face a face, como nós faríamos com um amigo. Ascendemos ao conhecimento de Deus por via de causalidade, de analogia, de eminência, mas também de negação. Uma vez afirmados os atributos divinos, que são conhecidos pela razão natural, essa é a via catafática. Devemos negar o modo limitado de expressão pelo qual conhecemos este mundo. E essa é a via apofática. O silêncio é parte da via apofática de acesso a Deus, tão cara aos santos padres da Igreja, especialmente os gregos, que nos lembram a necessidade do silêncio dos raciocínios diante do mistério de Deus. Penso aqui em Clemente de Alexandria, Gregório Nazianzeno
e Gregório de Nissa. No entanto, não é menos verdade que o silêncio é, sobretudo, a atitude positiva de quem se prepara para acolher a Deus pela escuta. Sim, Deus age no silêncio. Daí a razão dessa observação tão importante do grande São João da Cruz. O Pai não diz mais que uma palavra, a saber, seu Filho, e diz no silêncio eterno. Ele a diz sempre. A alma também precisa ouvi-la em silêncio. O livro da sabedoria já observa a propósito da maneira como Deus interveio para libertar o povo eleito do cativeiro do Egito. E a ação inesquecível ocorreu durante a noite, quando tudo repousava num profundo silêncio e a noite estava no meio do seu curso. A tua palavra onipotente, baixando do céu, do trono real, desceu à terra. Sabedoria 18:14. Mais tarde, esse versículo será utilizado pela tradição litúrgica cristã como prefiguração da encarnação silenciosa do Verbo eterno na manjedoura de Belém. Devemos então fazer silêncio. Trata-se de uma atividade, não ociosidade. Se o nosso celular interior está sempre ocupado porque estamos conversando com outras criaturas, como o Criador pode ser e ter acesso a nós, como pode nos chamar? Devemos purificar a nossa mente de seu afã de curiosidade e a vontade de seus projetos, para abrir-nos totalmente à graça da luz e da força que Deus quer dar-nos em abundância. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Dileto ouvinte, estes ensinamentos vão nos dando a consciência da necessidade de conservar dentro de nós esse ambiente propício para a interlocução, para a fala com Deus. E a fala com Deus se dá mediante o silêncio. O cardeal lembra essas duas palavras, catafático e apofático. O catafático é você calar para escutar. O apofático é a mania, às vezes, de falar, e ao mesmo tempo não compreender. A linguagem nossa com Deus, ela se torna primorosa quando ocorre dentro desse clima do silêncio, da escuta, dessa entrega interior ao totalmente outro, a Deus, para que Ele possa direcionar a nossa alma no exercício das belas virtudes, dos bons propósitos e de uma vida orante. Como disse no início do programa, nós vivemos um momento muito delicado no mundo, muito barulho, muita centralidade da pessoa humana, e esse virar as costas para Deus, para curtir a autonomia humana diante das realidades do mundo, como se a ciência resolvesse tudo, como se a nossa autossuficiência, a nossa inteligência fosse capaz de dar sentido a tudo neste mundo. Isso não é verdade, isso não procede. O ser humano existe para louvar a Deus. Não que Deus necessite do nosso louvor, mas quando nós louvamos a Deus de verdade no Espírito, é o próprio Deus que louva dentro de nós o amor. E assim a oração, ela torna-se esse fármaco, esse remédio para a nossa vida, para a nossa ação. Sem oração, sem contemplação, sem o silêncio diante de Deus, as nossas ações batismais não vão lograr bom êxito. É preciso
escutar, é preciso responder com a oração, é preciso dialogar com Deus, é preciso tempo para a nossa íntima relação com o Senhor. Que Ele te ajude nesse processo difícil, mas tão belo. Na aclamação ao Santo Evangelho da missa desta terça-feira, capítulo 24 de Lucas, a liturgia nos apresenta o seguinte versículo: Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Esse é o mistério que dá a base e o sentido completo à nossa vida batismal. Nós sabemos que Cristo sofreu e ressuscitou dos mortos. Esse processo lhe conduz à glória. Uma glória que é também preparada para mim e para você. O nosso ser batismal, ele ganha sentido nesta conjunção, nesta configuração com o mistério do Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo, Romanos 6,3, quando o apóstolo nos ensina que o batizado, a pessoa que recebe este sacramento, porta de entrada para a igreja, ele mergulha nesse mistério, no mistério da dor, da ressurreição e da glória de Cristo. Isso não tem preço, não há palavras para explicar a grandeza dessa bênção que nós somos chamados a viver e a contemplar. Só o silêncio orante, profundo, pode nos dar sentido a algo que parece tão simples, mas não é, é grandioso. O nosso mergulho no mistério do ressuscitado. Que assim seja. Pai Santo, Deus de amor, cura o desânimo de nossas vidas, o desânimo espiritual, a falta de aptidão para a oração, para a contemplação, para a Santa Missa. Senhor, cuida de nós, enche-nos com a verdade do Teu Espírito, para que nada neste mundo possa tirar-nos a verdadeira paz, que só o Teu Filho Jesus ressuscitado nos dá, conferindo-nos o sentido da nossa vida, da nossa caminhada neste mundo, que é alcançar a salvação eterna em Ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Amém. Pela intercessão dos santos anjos, seja abençoada a sua pessoa, prezado ouvinte, sua casa e seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até amanhã, se Ele nos permitir.